Isso aí. E aí, pastor, falando um pouco das suas origens, você falou aí um pouco, né, da sua infância, né, com o pastor Custódio, a missionária Elizabeth, seus pais, os seus irmãos, em memória. Eu queria, não sei se o senhor tem esse aprofundamento das suas origens, né, da sua família, avós, como que foi isso? Morava todo mundo junto? Como que foi esse começo da sua vida, assim, na sua infância? Que isso acaba impactando muito. A gente já vê essa atitude, né, esse jeito do senhor levar a vida já traz na bagagem o que você aprendeu na sua infância. Eu sou fruto dos meus pais em todos esses aspectos. Minha avó era uma mulher muito crente, né? Minha avó, ela saiu da Bahia por ser crente, e ela tinha o meu avô, que eu não conheci, segundo os meus tios me contaram, minha mãe, minha avó, ele era meio vida louca, então muito agressivo, muito violento. Ela pegou e saiu da Bahia e veio para São Paulo. Isso aí ela deve ter vindo para São Paulo por volta dos anos 50 e alguma coisa. Ela ainda é viva hoje, tem 92 anos. Ela está em Candeias, na Bahia, no bairro do Malembá de Baixo. E quando eu vou lá também, ela briga comigo por causa dessa mania de surpresa. Eu não aviso. Chega lá. Eu chego. Então daí, 6 horas da manhã, eu estou batendo. Aí alguém me responde: quem é? Sou eu que cheguei. E não sabe avisar não, hein? Eu falo, vó, como avisar, vó? Cheguei, tem que avisar pra gente preparar alguma coisa. Eu falei, mas preparar o quê? A senhora já tá bom demais. Eu venho pela senhora. Não é por nada que é preparado. E minha avó muito crente, muito séria. Minha avó dirigente de círculo de oração. E minha família é uma família muito ligada à espiritualidade. Então essa sensibilidade espiritual que eu tenho é uma herança da minha avó e do meu pai e da minha mãe, que era mais ligada à espiritualidade. Meu pai já mais ligado à disciplina, à organização, mas minha mãe e minha avó muito espiritualidade. Não é à toa que minha avó um dia, estando em São Paulo, Deus falou com ela que ela tinha que ir para o Paraná. Chegando no Paraná, o que ela foi fazer? Fundar um círculo de oração, que não tinha isso. Nós estamos falando dos anos 70. Meu Deus. E ela chegou a morar um tempo nesse local até estabelecer esse ciclo de oração, ensinar essas mulheres a orarem, escola bíblica dominical. Chegou um tempo, Deus mandou ela embora e foi embora. Lembro como hoje que nós estávamos em casa, eu era ainda criança, e um dia minha avó e meu pai se davam muito bem. Muito bem. Para você ter ideia, meu pai mandou buscar minha avó para morar com a gente. Vê se faz sentido. O genro chamar a sogra para morar com ele. Era uma boa sogra. E ele construiu um espaço na casa, mesmo assim, pai de 7 filhos, construiu um espaço na casa para minha avó morar lá com a gente. Aí minha avó morou com a gente um bom tempo. Aí um dia ela disse que um homem tinha entrado na sala dela e falou para ela: vai embora, não te quero mais aqui. Poxa, juntou as coisas e antes dela ir embora, ela disse: mas eu não posso ir, eu tenho que resolver meus problemas, minha aposentadoria não saiu. Esse homem disse: já está tudo resolvido, vai embora. Do nada ela juntou as coisas, foi para a Bahia, e antes dela sair de São Paulo, a aposentadoria tinha saído, tudo estava resolvido, e ninguém sabia quem era esse homem. Deduzimos que era o que? Um anjo. Então muita ligação de espiritualidade. Era uma casa de muita oração, minha mãe é uma mulher de muita oração. Eu aprendi a orar com minha mãe, essas orações longas, de 6 horas de oração, 8 horas orando, vigílias onde não se canta, só ora. Aprendi com minha mãe. E minha mãe fazia campanhas em casa, e as campanhas dela era só ela sozinha cantando hino da harpa, tocando violão, minha mãe tocava violão, e cantando. E meu pai é um cara muito disciplinado com a igreja. Meu pai não faltava em reunião de obreiro, não faltava em culto. Então, eu peguei uma paixão muito grande, que eu não falto em culto. Eu não falto. Eu não conheço outro lugar para mim estar à noite
Eu não sei a igreja. Quando eu estou em casa pastoreando, eu vou na igreja todo dia. Todos os dias. Porque isso é herança. Meu pai ia para a igreja todos os dias. Tinha ensaio, lá estava meu pai no ensaio. Reunião não sei o que, lá estava na reunião, não sei o que lá. Ah, ensaio da orquestra, lá estava meu pai no ensaio da orquestra. Todo dia eu estava na igreja. E toda vez que eu estava acompanhando ele, eu só saía da igreja quando ele saía. Isso com 10 anos, com 9. A idade que eu estava acompanhando. Seu pai. Então essa herança ministerial vem de família. E minha mãe, além do mais, ela lia a Bíblia uma vez por ano. Todo ano? Todos os anos. Minha mãe faleceu lendo a Bíblia dezenas de vezes. Meu Deus. Todos os anos. A vida dela era ler Bíblia, orar. Chegava, até parecia um negócio louco. E não era, porque minha mãe tinha formação teológica. Ela dizia, esse padrão aqui é o que Deus quer para mim. Entende? Para mim, Deus quer esse padrão. Isso aqui não é para todo mundo. Minha vida não é para ser uma regra para vocês, mas é o que Deus quer para mim. Ele pede isso de mim. É assim que eu... E minha mãe era muito crente, cara. Tinha um nível que se a gente aprontasse, não dava para mentir. Revelação. A intimidade era muito grande. É muito coisa de louco, cara. Às vezes chegava assim, eu dizia, Samuel, você tá vindo de onde? Eu tava na igreja. Me aventava. Eu estava com os moleques dando um rolezinho, brincando na minha adolescência. Porque eu sempre tive minha paixão pela igreja, que eu nunca deixei por nada. Nunca se afastou? Nunca, hipótese alguma, não tem nem chance disso. E também sempre tive os meus amigos. Então os moleques iam dar ideia nas meninas e eu, oxe, depois que eu pregar... Você tinha uma vida como um jovem, você vivia. Lógico, depois que eu pregar, eu preciso conhecer também as meninas. Aí, neguinho, cola aí. Já acabou o culto aí? Acabou. Aí ela ia nós, os pregadores. E eu sempre andei também com os pregadores. Minha vida sempre foi essa, com os pregadores. Aí nós ia conhecer. Sempre. Mas os pregadores da sua idade ou da minha idade? Da sua idade. E os da minha idade, lógico, quando a gente ia pra querer conhecer as meninas. Os congressos. Todo mundo solteiro, queria conhecer. E os pregadores de mais idade para eu aprender. Isso eu faço até hoje. Aí eu saía, lógico, não queria contar para minha mãe muito sério, eu falo pra minha mãe que eu fui conhecer uma menina. Eu falei, não, mãe, eu tava com os meninos, nós estávamos orando. Tava orando ali. Ela diz, então Deus tá morto? Eu tô aqui em casa orando também. Ele falou. E eu não sei onde você tava, não. Já sabia, já tinha passado. Tá, mãe, tá boa. Menino, toma jeito. Mãe, eu preciso conhecer alguém, pai. Mas se é orando, é não sei o quê. Era outra linha, cara, outro estilo de vida. Então, era muita espiritualidade. E eu vim herdando isso, espiritualidade e a busca pelo conhecimento. Porque mamãe também é professora na escola bíblica dominical. Seu pai também? Meu pai é pastor de igreja. Entendeu? E meu pai era mais inclinado para o ensino. E minha mãe era dessas mulheres que lê Bíblia, mas marchava na igreja, rodava profecia, manto. Eu sou dessa linha. Que beleza. Essas são minhas origens, pentecostal. Cara. E essa é a origem que você vem repassando. Essa é a origem que eu venho. Essa é a minha essência. Essa é a minha essência. Que legal. Tá na minha essência, ou seja, eu não me esforço para ser o pregador. Por exemplo, eu sou barulhento, não há esforço para me fazer barulho, pelo contrário, eu me esforço para ficar mais calmo. Eu me esforço para isso, para falar mais baixo, para me controlar. Agora, não me esforço, é o natural, eu venho desse ambiente, eu venho desses cultos pentecostal, exatamente o evangelho que chegou nas periferias de São Paulo.